Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos começando mais uma live com a temática A Judaização da Igreja Cristã. Hoje eu irei conversar com o nosso presbítero Ednilson Diógenes, presbítero da nossa congregação aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O propósito da nossa temática é justamente rever alguns princípios do Antigo Testamento, algumas leis do Antigo Testamento, cerimônias que não estão mais prevalecendo, não tem mais importância para a igreja cristã. Claro que nós vamos dizer os motivos bíblicos, porque a judaização da igreja cristã é um regresso, não é um progresso. E eu ia apresentar duas abordagens e o presbítero Ednilson mais duas, que através dessa live Deus o abençoe, através dessa live Deus venha falar ao seu coração, tá bom? Nosso objetivo é justamente esse, é esclarecer. Infelizmente, muitos que voltem ao judaísmo, de um jeito ou de outro, infelizmente nós... Pronto. Chegou aí o nosso presbítero Ednilson. Graças e paz, Ednilson. Graça e paz, pastor. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Pronto, eu estou preparando aqui o contexto para a chegada dos irmãos, né? Questão da judaização da igreja cristã. Iremos tratar justamente sobre essa temática. Dentro dessa temática, os subtemas é sobre as festas judaicas, qual a relevância que há para a igreja, a lei e a igreja, não é assim? A era da lei, o momento da lei, a aliança em que a lei prevalecia, e hoje, claro, a aliança da graça de Deus, a nova aliança no sangue do Cordeiro de Jesus. O ministério levítico, você já ouviu falar nisso? Os levitas, né? É engraçado isso, né? A gente vê o irmão cantando na igreja e a gente diz, um levita, ou até mesmo um indivíduo diz isso, né? Nesses dias eu vi um cartaz na internet que dizia assim, encontro dos levitas, né? Aí o menino disse, eita, o negócio aí vai ser fogo. Será que ainda existe levitas à luz das escrituras? Será que é correto eu chamar uma pessoa que canta de levita? E eu irei tratar sobre isso. Então, na minha responsabilidade hoje está as festas judaicas e a relevância, o seu propósito. Aí depois o Ednilson vai participar falando sobre a lei, não é assim, Ednilson? A vigência, a abolição da lei. Depois eu retorno, vamos fazer essa mesclagem. E os amigos, se tiverem dúvidas, fica à vontade para perguntar, fica à vontade para participar, vai compartilhando a nossa live para que outras pessoas sejam abençoadas. Qualquer dúvida que surgir, pode perguntar, que a Ednilson está aí para ajudar nós a tirar qualquer dúvida, tá bom? E claro, e a que a gente não souber, a gente passa para frente, deixa para a próxima live, né? É impossível a gente esgotar um assunto desse com uma live, não é? Então vamos lá, eu quero começar sobre as festas judaicas. Existem 7 festas judaicas, eu quero resumir apenas as 3 principais, tá bom? As 7 festas judaicas é a Páscoa, a festa dos pães asmos, festa das primícias, o famoso o Pentecostes, a festa das trombetas, dia da expiação nacional e a festa dos tabernáculos. Essas eram, né? E até são algumas delas, as 7 principais festas que os judeus realizavam, e alguns até realizam. Eu quero falar sobre as 3 principais e como elas apontavam para Cristo, como essas festas têm relevância para o cumprimento, para a chegada do nosso querido e amado Jesus Cristo. A primeira festa é a festa de Páscoa, né? A festa de Páscoa, como a maioria de vocês se lembram, quando Deus levantou Moisés
para tirar o povo dele que estava escravo no Egito. Deus, ele convenceu os egípcios para libertar o povo, mandando 10 pragas. A última praga, que era justamente a visitação do anjo da morte, matando todos os primogênitos homens, de homens e animais também. O anjo visitava com a morte. E antes da visitação era preciso fazer 2 coisas para que o anjo da morte não invadisse a casa das pessoas e chegasse a matar. Era preciso matar o cordeiro, o sangue do cordeiro era para passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse, nos umbrais da porta. E esse cordeiro era para ser cozido e era para ser comido pela família. E essa passou a ser, então, logo depois que eles chegaram na terra de Canaã, depois de muitos anos, e Deus diz, olha, está lembrado daquela cerimônia que vocês realizaram, de comer um cordeiro, e eis o nome Páscoa, né, a passagem do anjo da morte. Vocês estão lembrados dessa festa? Estão lembrados desse momento? Aí o israelita dizia, estamos lembrados. Pois bem, façam isso. Uma vez por ano eu quero que vocês façam. Celebrem a festa da Páscoa. Lembrem daquele dia. Lembrem da morte do cordeiro. Lembrem que o sangue é aspergido na porta. Tudo isso. Lembrem disso. Agora, pergunta. O que a festa da Páscoa tem a ver com nós? Qual a relevância da festa da Páscoa? Meus irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Só tem 2 aplicações aqui sobre a festa da Páscoa e a igreja cristã. A primeira é que Cristo foi o Cordeiro perfeito, que foi morto não para nos proteger do anjo da morte, mas para nos proteger da condenação eterna. Muito pior que o anjo da morte, a morte física, é a morte eterna. Quer dizer, Cristo foi o Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário para produzir em nós, para aplicar em nós, não a proteção do anjo da morte, mas a proteção da condenação eterna. Essa é a primeira aplicação da Páscoa. Por isso que nós não celebramos mais a Páscoa judaica, porque Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro foi morto e nos protege da morte eterna. A segunda aplicação, que eu acho mais interessante, é justamente a ceia do Senhor. Não é interessante? No momento da ceia, nós lembramos da morte de Jesus. Quando nós entregamos o pão, nós lembramos do corpo que foi moído, transpassado pelas nossas iniquidades. No momento do vinho, nós lembramos do sangue de Jesus. E tudo isso, há uma ponte entre o que aconteceu na Páscoa, do sangue do cordeiro aspergido, derramado, passado nos umbrais, e há uma aplicação disso na ceia. Na ceia, há um memorial. Ou seja, para nós, quando nós celebramos a ceia, é a nossa Páscoa. A ceia é a Páscoa do cristão. Não lembrando o cordeiro que foi morto lá no Egito, mas lembrando o cordeiro Jesus Cristo, como disse João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela lembra-nos a morte de Jesus Cristo. A segunda festa que os judeus realizavam é a festa das primícias, né? A festa das primícias era a festa da colheita. Quando eles chegaram na Terra Prometida, obviamente eles estavam nas suas terras, estavam com suas plantações, mas o primeiro fruto da terra era dado ao Senhor. Eles traziam os frutos como gratidão a Deus pela colheita. E os judeus, todo ano, faziam essa festa, conhecida como a festa de Pentecostes, né? Lembrando que esse nome Pentecostes é justamente por causa do Pentecostes, é 50 dias após a festa das primícias. E também é lembrado também como festa da colheita, o Pentecostes. Eu quero destacar aqui algumas coisas sobre essa festa de Pentecostes, de uma maneira até resumida. Por exemplo, o Pentecostes era celebrado com muitos sacrifícios. Eram trazidas ofertas de manjares, com bolos, farinhas, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho, 2 carneiros para o holocausto, além de 1 bode para expiação do pecado e 2 cordeiros como oferta de paz. Um dos pontos marcantes da cerimônia era o momento em que o molho da oferta de 2 pães asmos, preste atenção nesse ponto, 2 pães asmos, cozido com fermento, era movido com primícias perante o Senhor.
Era o único momento em que se trazia 2 pães com fermento. Lembrando que fermento no Antigo Testamento sempre simbolizou o pecado. Deus abolia o fermento na receita do povo de Deus. Ele tinha um propósito muito interessante. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O que os cristãos, o que o dia de Pentecostes, a festa judaica, tem a ver com a igreja hoje? Primeiro, ela nos lembra justamente, meus amados irmãos, que no dia de Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu. Ou seja, nós nunca devemos esquecer que a festa de Pentecostes ela foi cumprida em Atos capítulo 2, quando 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, unindo-os, formando a igreja, simbolizado na festa pelos 2 pães asmos. Está lembrado daqueles 2 pãezinhos lá na festa de Pentecostes, registrado em Êxodo 23? Um representava os judeus e outros representavam os gentios, que traziam perante o Senhor. E o que dava sentido a esses 2 pães asmos? Era Deus aceitar esses 2 pães asmos, que representavam os gentios e a igreja do Senhor Jesus. Então, Pentecostes é o Espírito Santo que uniu o povo judeu, glória a Deus por isso, e ele foi derramado sobre a igreja do Senhor, em Atos capítulo 2, mas a gente não deve esquecer, meus irmãos, que pessoas gentias naquele dia também se agregaram à igreja, também se renderam a Jesus Cristo. E é interessante tudo isso. O segundo ponto da aplicação da festa de Pentecostes em nós é que todos os sacrifícios do Antigo Testamento cumpriram-se no sacrifício único de Jesus Cristo. Ou seja, todos os animais que haviam no Antigo Testamento, todos os animais sacrificados, eles apontavam para um sacrifício maior. É como eu disse anteriormente, né? As festas judaicas. Todo ano elas tinham que acontecer. Todo ano animais tinham que ser mortos. Todo ano tinha que ter sacrifício. Aí veio o Cordeiro de Deus. Foi morto quantas vezes? Uma vez. Uma única vez foi suficiente para fechar, para finalizar todas as festas judaicas. A festa da Páscoa lembra-nos a morte de Jesus. A festa de Pentecostes lembra a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo só desceu porque Jesus Cristo subiu. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não teria descido. Então lembremos que o Pentecostes é o nascimento da igreja, da era cristã, da igreja cristã. O cumprimento, a abertura da nova aliança. E por último, para fechar aqui a minha participação, é a festa de tabernáculos. O que era a festa de tabernáculos? Deus ordenou que os judeus todo ano realizassem essa festa de tabernáculo. Alguns chamam de festa das tendas. Eles literalmente faziam tendas e espalhavam por toda Israel, por toda Jerusalém. E eles faziam, por que isso? Por que aquelas tendas? Era para eles lembrarem de que um dia eles passaram 40 anos no deserto sem poder construir casas, até porque não se construía casa sobre a areia. E Deus dizia assim para Israel: construam tendas. Essa festa dos tabernáculos é para vocês lembrarem que um dia vocês foram escravos. Agora, um detalhe: vocês estão de mudança, vocês são peregrinos, indo a Canaã, chegando a Canaã. Lá vocês vão construir as suas casas como devem. Aí vem a pergunta que não quer calar. Houve 2 acréscimos, que é isso que eu achei fascinante na festa do tabernáculo. Houve 2 acréscimos aqui. Construíram um tanque chamado tanque de Siloé. O que eles faziam nesse tanque? Cada um dos judeus traziam água de sua casa, um pouco de água, e derramavam nesse tanque, agradecendo a Deus a provisão de água que eles tiveram no deserto. Eles construíram os tabernáculos, as tendas, construíram o tanque de Siloé, para lembrar a provisão da água, e construíram também o candelabro. Está lembrado do candelabro? Aquelas 7 pontinhas, né, que era a nossa famosa lamparina, né? Só que para eles era um candelabro. Acendiam os luzeiros. Sabe o que eles acendiam? Era lembrando da coluna de fogo. Era a provisão que Deus deu a ele também da proteção. Aí Jesus Cristo, ele deu 2 símbolos quando ele estava aqui na terra, em relação à água e em relação ao fogo. Lá no tanque de Siloé. Sabe o que foi que ele disse? Lá em João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Não é interessante isso? O tanque de Siloé lembrava uma provisão de água. Aí vem Jesus e diz: eu sou a água que vocês precisam. Eu sou a água que pode matar a sua sede para sempre. Eu sou a provisão de Deus para vocês, para nunca mais vocês terem sede espiritual. Não é interessante? A festa de tabernáculo apontando para o Cordeiro de Deus, apontando para a água que vinha da provisão que Deus fizera com os israelitas, e Cristo disse: eu sou a água. Em relação ao luzeiro, Jesus disse também: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa fantástica. João capítulo 8, versículo 12. O candelabro se cumpriu em Jesus também, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. E o ponto culminante da festa dos tabernáculos, para concluir a minha participação, era Deus dizendo assim: vocês não são daqui, vocês estão peregrinando. Haverá um reino aonde vocês vão participar, um reino que vocês vão morar para sempre. E, meus irmãos, venhamos e convenhamos, Cristo voltará, meus irmãos, e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. A festa de tabernáculo, quando Cristo participou dela, ele sempre disse isso para a sua igreja: eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. A festa de Páscoa lembra a morte de Jesus. A festa de Pentecostes lembra-nos a ressurreição de Jesus. E a festa dos tabernáculos lembra do reino de Deus que será implantado sobre a terra. Nós não somos moradores daqui, nós somos peregrinos. Tudo isso Cristo cumpriu. Há alguma necessidade da gente celebrar alguma festa dessa? Haveria se Jesus Cristo não tivesse cumprido o propósito dessas festas. Está vendo como tudo isso aponta para Jesus e glórias sejam dadas a Deus por isso? Essa é a minha participação. Agora é sua vez, Ednilson. Fica à vontade. Amém. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Amém. Então, eu presumo que todos que estão assistindo também estão ouvindo. Eu queria inicialmente falar sobre a questão da lei judaica, né? Da lei mosaica, tendo em vista que também é um tema muito afetado pela essa questão da judaização do cristianismo, né? A tentativa de se misturar o cristianismo com o judaísmo. Com relação à lei mosaica, vamos aqui a um pequeno relato histórico, né? Deus, ele faz um pacto com Abraão e de Abraão ele edifica uma nação, um povo. E esse povo se torna o seu povo escolhido na terra, que se torna nessa época, na época em que esse povo é estabelecido, a única nação que serve ao Senhor, ou que crê no Senhor. Inclusive, é a única nação monoteísta da terra. Nenhuma nação acredita num único Deus, somente os israelitas, os descendentes de Abraão. E aí esse povo se forma praticamente no Egito, depois entram num período de escravidão, e aí Deus usa um homem chamado Moisés para libertar esse povo da terra do Egito, porque eles não eram egípcios, e levá-los para uma terra, a terra de Canaã, cuja terra tinha sido prometida ao próprio patriarca Abraão. E esse Moisés, que é o libertador do povo, é também o mediador entre o povo e Deus nessa época. Ele vai fazer a intermediação. E aí Deus, então, está com o seu povo constituído, tem um povo que o busca, um povo que está disposto a crer nele, na existência de um único Deus, então ele estabelece um padrão moral para esse povo. E esse padrão moral, ele
vem através de uma lei, um conjunto de normas, a qual a gente chama a lei de Moisés, ou a lei, ou o que é, assim, muito utilizado apenas o termo lei, a lei, né? Você vai ver em todo o Novo Testamento apenas o termo, na maioria das vezes em que a lei mosaica é referida, aparece apenas o termo da lei, né? Essa lei ela é composta de um conjunto de normas. Normas morais, né? Normas morais como os 10 mandamentos, que a gente tanto conhece, os 10 mandamentos. Normas civis, né? Que estabeleciam regras de propriedades, regras, né? De relacionamentos civis, de um modo geral, e normas cerimoniais. Essas normas cerimoniais eram justamente as regras estabelecidas para a celebração dessas festas que o próprio pastor Arthur já explicou aí, né? Então, esse conjunto de normas, ele representava o padrão moral de Deus para o ser humano, para que ele se tornasse perfeito perante Deus. Então, Deus deu ao povo judaico uma lei pela qual o homem se tornaria perfeito diante de Deus. Era um modelo de perfeição que Deus tinha para o homem. Deus disse, se vocês se enquadrarem nessa lei, não transgredir nenhum desses mandamentos, vocês serão considerados perfeitos perante mim. Então, essas foram as palavras de Deus ao povo hebreu, né? Se eles cumprissem toda aquela lei, eles se tornariam perfeitos, eles seriam perfeitos, porque a lei estabelecia um padrão moral de perfeição perante Deus, em toda a sua amplitude, né? Então, se o judeu cumprisse toda a lei, ele se tornaria perfeito. Bom, mas como já era esperado, né? E eu não preciso nem dizer aos nossos espectadores, mas todo mundo, isso é uma coisa notória, ninguém cumpriu essa lei. Ninguém foi capaz de cumprir todos os mandamentos. É lógico que algumas pessoas cumprem os mandamentos e transgridem outros, né? Mas, para ser perfeito perante Deus, tinha que se cumprir todos os mandamentos. Inclusive, o próprio Deus vai dizer que a transgressão de um mandamento implica na transgressão de todos os outros. Pegando aqui o decálogo, digamos que são 10 mandamentos, né, no decálogo. Mas aí você cumpre 9 mandamentos, né? Você não mata, você não deseja a mulher do próximo, você não rouba, você não idolatra, né? Você não idolatra, mas aí você mente. Então você já matou, roubou, idolatrou. Só em mentir, né? Esse é o padrão de Deus, é o padrão moral de Deus. Se você transgredir um mandamento, não serve, pela sua transgressão, o cumprimento dos outros mandamentos é anulado automaticamente. Então, o homem não cumpre a lei de Deus, né? A gente costuma chamar a lei mosaica ou lei de Moisés, porque foi por intermédio de Moisés que a lei chegou aos homens. Mas a lei era de Deus, né? A lei de Deus, que foi o padrão moral estabelecido por Deus. O que acontece? O homem não cumpre a lei. O homem não cumpre essa lei. Aí o que acontece? Como o homem não cumpre a lei, e ele logo verificou que não era capaz de cumprir, aí Deus enviou alguém para cumprir a lei. Alguém que fosse capaz de cumprir a lei, e aí se oferecer como cumpridor da lei, no lugar dos seres humanos que eram incapazes de cumprir. E esse alguém é o próprio Jesus Cristo, né? E além de Jesus ter realizado, em Jesus Cristo ter sido realizado todos os cerimoniais explicados pelo pastor Arthur, também em Jesus foi realizado o cumprimento da lei. Jesus cumpriu essa lei pelos homens, né? Então é mais ou menos assim um diálogo. Você chega para Deus, aí você diz assim, Deus, como é que eu faço para lhe agradar, né? Aí Deus diz, está aqui uma lei, cumpra essa lei, né? Aí você vai lá, peleja, você chega, não, Deus, não posso, não consigo cumprir a lei, não tem jeito. Eu até que tento, eu ando bem pertinho, mas quando eu estou pensando que está tudo bem, aí eu vou e cometo um pecado, transgrido um mandamento. Tá, você não pode cumprir mesmo, não posso não, então pronto.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter misericórdia de você por causa de Jesus Cristo, meu filho, que cumpriu a lei no seu lugar. Você crê em Jesus Cristo, que ele cumpriu a lei por você? Você crê que ele foi cumpridor integral da lei e também pagou a punição pela sua transgressão? Aí você diz, creio. Então, pronto, está resolvido o seu problema diante de Deus. Agora, por intermédio de Jesus Cristo, você é considerado cumpridor da lei, porque Jesus cumpriu em seu lugar. E aí a Bíblia diz que esse Jesus também, pela fé que temos nele, implanta essa lei em nossos corações, né? E agora ela está em nossa consciência. Mas qual é a implicação central de tudo isso? A implicação central de tudo isso está na justificação perante Deus, ou na salvação. Vocês percebam que, a princípio, a lei poderia ter sido usado como um meio para o homem se justificar perante Deus, se tornar perfeito, né? Só que não é possível, o homem não vai conseguir cumprir essa lei nunca, nem um ser humano. Então, a lei não pôde mais ser usada como instrumento de justificação. E aí, a justificação passou a ser feita única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a justificação agora não é mais pela lei, e, aliás, ela nunca foi, porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, né? E ela, então, passou a ser feita por meio de Jesus Cristo. Então, para que serve a lei? Se ninguém pode cumprir a lei, para que Deus deu essa lei, né? A Bíblia explica que a lei tem duas funções. E essa explicação ela acontece muitas das vezes nas cartas paulinas, nas epístolas, na carta aos Gálatas, Colossenses, na carta aos Romanos, Paulo, né? Por várias vezes Paulo fala disso, e ele sempre apresenta essas duas razões, ou dois motivos, dois objetivos pelos quais a lei existe, né? Mas eu vou usar a descrição ou o relato na carta aos Gálatas, que talvez seja a mais bem explicada, até pelo contexto em que ela foi escrita. Quais são as duas razões? No capítulo 3, no versículo 19, está a primeira razão. Versículo 19 diz assim, logo para que é a lei, né? Paulo mesmo fazendo essa pergunta que você está me fazendo hoje. Para que é a lei? Aí ele vai e diz, ela foi acrescentada por causa da nossa transgressão, né? Então, em outros textos apostólicos, ele vai dizer que é o seguinte, o que ele está dizendo aqui? Ele vai dizer assim, a lei ela serviu para mostrar que você é pecador e que não consegue deixar de ser pecador. Pronto, para isso. Essa é a primeira finalidade. É para mostrar que você é pecador e que você... Então, mais do que demonstrar que eu roubei, ou que eu menti, ou que eu desejei, tive inveja, mais do que mostrar, a lei veio para mostrar que eu sou mentiroso, que eu sou roubador, que eu sou adúltero e que eu sou invejoso. Então a lei veio mostrar quem eu sou, na verdade, né? Ela não veio só mostrar que eu menti, ela veio mostrar que eu sou mentiroso. Ela não veio mostrar só que eu adultero, ela veio mostrar que eu sou adúltero, eu, assim, ser humano, o ser humano na maneira de falar. Então, a lei, ela serve para mostrar que nós somos o que somos, pecadores, inveterados, a nossa natureza é pecaminosa, é pecadora. Então, a lei veio mostrar isso, você é pecador, né? Então, eu, uma vez, ouvindo uma ministração de um pastor chamado Ed René, ele fez uma alegoria bem interessante com relação a isso. Ele disse, você sabe para que é que serve um pudim de leite numa geladeira com a placa escrita, não pode comer? Aí a plateia fica calada, né? Ele disse, serve exatamente para mostrar que você não é capaz de não comer o pudim.
Você vai ler a placa, não pode comer. Você vai perguntar, quem foi que botou essa placa aqui? Não sei. Então, você vai lá e come o pudim da geladeira, e a placa vai dizer para você, eu não disse a você que você não era capaz de não comer? Então, isso é para isso. Então, é para isso que serve a lei. É para dizer que você não é capaz de ser perfeito diante de Deus, que você é pecador. Mais do que mostrar que você cometeu um pecado, ela mostra que você é pecador, né? E qual é o segundo objetivo, que eu já estou passando aí no meu tempo para esse primeiro ponto? O segundo objetivo da lei é, nesse mesmo diapasão, né? Quer dizer, ou seja, se ela veio mostrar que nós somos pecadores, ela também aponta para um que não é pecador, né? E que mesmo não sendo pecador, não transgredindo a lei, pagou pelos pecados existentes na lei, descritos na lei. Então, sendo ele não pecador, não tendo transgredido a lei, e pagando pelos pecados da lei, o que ele está fazendo? Ele está sendo justificador daqueles que cometem os pecados, as transgressões da lei. Então, qual é o segundo objetivo? É nos levar ou apontar para esse Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 está escrito assim, no mesmo capítulo 3 de Gálatas. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, o outro motivo da lei, o outro objetivo é nos levar a Cristo. Então, só repetindo, a lei serviu para duas coisas, para mostrar que a gente é pecador e para nos levar a Cristo. Para mostrar que a gente não pode ser perfeito perante Deus, mas também para apontar o Salvador, o perfeito, aquele que nos justifica. Ela nos levou a Cristo. Então, a lei não serve para nos justificar, mas serve para nos levar ao justificador, que é Jesus Cristo. E aí, sugeri uma pergunta para mim encerrar. A lei foi abolida? A lei deixou de existir? De maneira nenhuma. Ela nunca foi abolida, nem será, né? A lei de Deus permanece. Ela só não nunca foi e não será usada como meio de justificação, né? Eu cumpro os mandamentos de Deus. Eu não adultero. Hoje em dia, eu, como cristão salvo, eu já fui salvo por Jesus Cristo, eu, Ednilson. Então, eu não adultero, não roubo, não minto, mas não para ser justificado, e sim porque já fui justificado em Cristo Jesus. Amém, pastor? A minha parte desse primeiro ponto encerra aqui. Eu acrescentaria, Denilson, sobre a questão a vigência da lei, a lei moral, né? A lei cerimonial foi cumprida em Cristo, as leis judaicas foram cumpridas em Cristo, as leis civis era para o pai, a nação de Israel, o povo de Israel. Não tem como aplicar uma lei civil de Israel no nosso contexto, até porque nós não vivemos no domínio, no governo de Deus, né? Na teocracia, nós vivemos no outro sistema de governo. Eu acrescentaria de que a vida de santidade é fruto, é resultado de alguém que é justificado em Cristo. Por exemplo, eu sou um cristão, agora, já que eu estou salvo, já que eu estou perdoado, então agora eu vou viver do jeito que bem quiser. Vou pecar, vou transgredir. Aí o apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não condiz mais um salvo viver em pecado, em transgressão, desobedecendo. Atribuem a Martinho Lutero a seguinte frase: a lei nos conduz a Cristo como nosso Salvador, porque a lei ela é impotente para nos salvar, e Cristo nos retorna para a lei para vivermos uma vida de gratidão pelo que ele fez. Ou seja, nós nunca ficamos isentos da lei, nós ficamos isentos da maldição da lei, porque Cristo tomou para si. Mas vale salientar que todo salvo tem uma vida de santidade, justamente porque é salvo. Pastor, mas e um salvo com a vida desmantelada, não quer saber da lei de Deus, da santidade de Deus? Eu aconselho que você reveja o que é ser um salvo. Você está sendo salvo de quê? Porque se você está sendo salvo do pecado, então você vai fugir do pecado. Você vai dizer não ao pecado. Não casa um salvo ter uma vida longe de Deus.
O terceiro tema dentro da judaização da igreja é algumas pessoas quererem trazer o ministério levítico para dentro da casa de Deus. Há cantores que são chamados de levitas. Eu acredito que não há nenhuma maldade em chamar as pessoas de levita, aqueles que cantam. Mas será que você sabe o que foi o ministério levítico? O que eles fizeram, quem foram, quais eram as funções? Será que existe levitas hoje? Só um ponto histórico para a gente se situar melhor nessa questão de levita. Quem foram os levitas das escrituras? Os levitas eram os israelitas da tribo de Levi. Lembrando que eles eram responsáveis, escolhidos por Deus, para cuidar do templo e guiar o povo para a adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão. Ou seja, lembrando que os 3 levitas mais conhecidos da tribo de Levi era o terceiro filho de Lia com Jacó. Ela está lembrada disso, né, Levi? E Levi, toda a linhagem de Levi passou a ser chamada de os levitas. Só que Deus separou dentro da linhagem de Levi, justamente um povo para cuidar do templo, da manutenção do templo, da adoração, da composição, de tocar instrumentos. Mas nem sempre os levitas foram destinados a Deus por isso. Houve uma ruptura. Mas o ponto histórico aqui é isso. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram os descendentes dos filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, terceiro filho de Jacó com Lia. Levi foi um homem violento. Vale salientar. Levi não era peça boa. Mas a Bíblia continua sobre isso. Porém, os seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Antes de chegarem à terra prometida, olha que coisa interessante. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Certa vez, durante esse tempo, os israelitas se rebelaram contra Deus. O que eles fizeram? Quando eles se rebelaram contra Deus, mas a tribo de Levi, especificamente a tribo de Levi, se manteve fiel, lutou contra a idolatria. Essa história está em Números capítulo 8. Por isso, Deus escolheu os levitas para trabalhar no serviço do templo. Ou seja, os levitas foram escolhidos por causa da santidade que eles tiveram. Eles disseram não à idolatria, a história está em Números capítulo 8. Os 3 levitas mais conhecidos nossos é Moisés, Arão e Miriam, os levitas separados por Deus. E qual era a função dos levitas? Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes, que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifício a Deus. Está em Levítico capítulo 1, a partir do versículo 10. Eles também abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança, recebiam como porção do sacrifício para o seu sustento, ou seja, eles não podiam ter terras, lembrando que das 12 tribos de Israel, as porções que foram divididas de Canaã, não chegou para os levitas, eles podiam morar nas 11 tribos, mas todas as 11 tinham que ser perto do templo, justamente para a manutenção do templo. Eu destaquei aqui alguns trabalhos deles. Eles eram porteiros, eles eram guardas, eles eram administradores financeiros, eles eram músicos, líderes de louvor, professores que ensinavam a lei de Deus. Aí o que acontece hoje? A pessoa canta e já é chamada de levita. O cara nunca foi um administrador. É engraçado, só lembra dos levitas porque eram responsáveis pelo louvor. Mas não é o que. Eles não eram só isso, querido. Você sabe quem é, se nós quiser usar essa expressão literalmente, é o faxineiro, é o limpador da igreja, é um levita. O tesoureiro da igreja é um levita. Mas só que não existe mais o ministério levítico, porque o propósito dele é cuidar do templo. E não existe mais templo, viu, pessoal? Não existe mais templo sagrado, terra sagrada, lugar sagrado, que era justamente o ofício dos levitas, era manter o templo sagrado de Deus. Infelizmente, reduziram o ministério de levita só para quem canta. Se você cantar, você tem um ministério de levita. Não, meu filho, se você carregar banco, se você limpa o banheiro da igreja, esses sim eram os levitas completos, não só aqueles que cantam. Então, para concluir essa questão do ministério levítico, hoje, atualmente, entre os judeus, ainda existem os descendentes de Levi. Entre os judeus. Se você se considera um judeu, talvez você seja aí um levita. Mas vamos lá.
Mas os levitas já não podem realizar tantas funções descritas no Antigo Testamento. Os levitas de hoje, estou falando dos levitas descendentes de Levi, que ainda existem em Israel e espalhados pelo mundo também. Porque o templo foi destruído. Não há mais necessidade de levitas do Antigo Testamento, porque a função dele dizia respeito ao tabernáculo e logo depois à construção do templo. Agora, aplicando o ministério levítico a nós, que somos igreja de Deus. Pastor, como é que eu posso identificar o levita hoje, né? Eu estou usando essa terminologia, mesmo sabendo que é errado usá-la. Todos devem cuidar da igreja do Senhor e viver em consagração a Deus, refletindo sua glória no mundo à sua volta. Ou seja, todos nós, todo cristão tem as mesmas responsabilidades que os levitas do Antigo Testamento. Zelar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, ter uma vida consagrada a Deus e depender do sustento do alto. Quer dizer, os levitas tinham essa função de ter uma vida separada e consagrada. E hoje, todo cristão tem. Todo cristão louva o Senhor, todo cristão tem o dever de ter uma vida consagrada e uma vida separada a Deus. Então, quando você chamar alguém de levita, não taxe pelo simples fato dele louvar. Será que você tem coragem de chamar o tesoureiro da igreja de levita? A gente não chama, né? Mas é o que a Bíblia diz, querido. Você somos o porteiro da sua igreja. O porteiro é aquele que geralmente fica na recepção de levita? Não. Levita é o que canta. Mas por que é o que canta? Não, porque no Antigo Testamento os levitas cantavam. É verdade, eles cantavam, eles eram porteiros, limpavam a igreja. Quer dizer, se você quer usar o termo levita, então use para tudo. Todas as funções que há na igreja. Outra coisa que os levitas faziam era ensinar a lei. Olha que interessante. Eles eram professores da lei de Deus no Antigo Testamento. Hoje o que existe de cantores analfabetos da Bíblia, pessoas que são chamadas de levita, que não sabem nem ler a Bíblia, eu fico assombrado com isso, assombrado. Vamos fazer o seguinte, todo cristão tem o dever de se consagrar, de louvar a Deus, ter uma vida separada de Deus e zelar pela igreja do Senhor. Não, o ministério levítico já foi. Cristo aboliu esse ministério também. Se você tem alguma dúvida sobre isso, que seja tirada, tá bom? Em nome de Jesus. Agora com você, Adilson. Dentro dos levitas, tem os sacerdotes. Dentro dos sacerdotes, tem o sumo sacerdote. E aí, temos sacerdote hoje? Por que a gente não tem, Adilson? Eu diria que a gente tem... Hoje que a gente tem sacerdote, tem mais que naquela época, né? Deixa eu antes de fazer essa abordagem, deixa eu mencionar aqui as pessoas que estão assistindo. Tem uma opção de gente aí conhecida, certo, né? Francisco Higino, pastor lá de Pau dos Ferros, e Imaculada Gomes, da nossa igreja, Thalita Rodrigues, Evangelista Flaviano Costa, lá em São Paulo, Tânia Silveira, Gleison Santos, que é lá do IPE, Congregação do IPE. Diácono. Raimunda Marinho, é lá de Apodi também. Alex Góes, evangelista da nossa igreja. Pablo Fernandes, lá em Caraúbas. Deusa Lima, minha esposa. Eliane Valdivino, da igreja de Cristo em Apodi. Gilvaneto Mendes. Gilvaneto Mendes, pastor lá de Upanema. Regiane Porciane, esposa do pastor Moisés, lá da congregação de Sororoca de Apodi. Lucélia Oliveira, esposa do irmão Humberto, da nossa igreja. Lília Mendes. Lília Miranda, Mendes. Antônio Neto, lá assistindo em Guamaré. Você conhece, Adilson? Guamaré, conheço. Já se congregaram comigo lá em Natal. Lília e pastor Antônio Neto, são pessoas do nosso coração. Edilma Medeiros. Edilma Medeiros é esposa do pastor Otoniel Medeiros, viu? É um dos patrimônios morais e teológicos da nossa denominação, pastor Otoniel Medeiros. Glória a Deus. O Alisson Pereira, Gilvaneto, já falamos, né? Adriana Thalita Góes, Rodrigues, a minha esposa, fã de carteirinha.
Simone Sandia. Amém. Eu acho que a gente já falou todo mundo. O Toniel também está assistindo, né? Pastor Toniel. Um abraço, pastor. Vamos lá. Sobre a questão do sacerdócio, né? Do sacerdócio mosaico. O que é o sacerdote? O sacerdote, no papel, o sacerdote é uma função, no papel nas religiões, incumbidos de levar os homens à divindade, ao ser divino, né? O sacerdote não é uma prerrogativa exclusiva da fé judaica. No mundo antigo, todas as religiões tinham os seus sacerdotes. Os deuses pagãos, os deuses que não existem, os deuses mitológicos, tinham também os seus sacerdotes, né? Então, qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote, tendo em vista que o homem se encontra separado dessa divindade, desse ser divino, é de levar até o ser divino as ofertas que esse ser pede, né? Então, o ser humano está separado de Deus, mas aí esse Deus elege alguns seres humanos para serem mediadores, intermediários, entre ele e esses outros homens separados, né? No caso do povo de Deus, isso vai acontecer também, né? Deus vai estabelecer sacerdotes, e aí Deus vai estabelecer de verdade. Vai eleger, como o Arthur já falou, uma tribo entre Israel, a princípio uma família, né? A família de Arão, da qual surgiriam os sacerdotes, E a partir dali, vai se entender que o sacerdócio é um ofício vocacional. Ele só pode ser exercido por quem? Pelos descendentes de Arão, porque foram vocacionados por Deus para isso. Então, só um vocacionado, um sacerdote, pode exercer o sacerdócio. E aí, então, quando o tabernáculo é construído e depois o templo, ambos têm a mesma função, né? O templo substitui o tabernáculo, é o lugar onde vai até Deus para oferecer a ele algumas ofertas e para oferecer a ele também sacrifícios pelos pecados. E aí, quando o templo está em operação, os sacerdotes estão também atuando, porque eles estão no templo e no tabernáculo, num lugar chamado santuário, né? Ou lugar santo, onde só ficam eles, os sacerdotes, melhor, e lá esses sacerdotes, eles recebiam do povo os sacrifícios e as ofertas que o povo trazia, fosse por gratidão a Deus, fosse pelos seus pecados, para terem os seus pecados perdoados. E aí o sacerdote entra no santuário, no lugar santo, e oferece essas ofertas. Entre os sacerdotes existia um sumo sacerdote, né? Também escolhido por Deus. Esse sumo sacerdote entrava num compartimento mais a fundo do santuário, chamado Santo dos Santos, para apresentar sacrifício geral pelo seu pecado, pelos pecados dos sacerdotes e pelos pecados da nação como um todo. A expiação, o sacrifício expiatório feito uma vez por ano, a gente não tem tempo para detalhar, né, como acontecia. Mas precisa saber que existiam os sacerdotes que ofereciam a Deus as ofertas e os sacrifícios, porque o povo não tinha Deus, né? Então precisava do sacerdote. E um sumo sacerdote que oferecia um sacrifício especial uma vez por ano, né? E num lugar chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar e só uma vez por ano, inclusive. Né? Isso tanto existia no santuário, no tabernáculo quanto no templo. Né? O que acontece? O que isso vai acontecer no cristianismo? Né? A Bíblia vai dizer, na carta aos Hebreus, que esse sacerdócio a partir de Arão, esse sacerdócio ele era falho. Por quê?
porque os sacerdotes precisavam oferecer ofertas e sacrifícios pelo povo e por eles mesmos, porque eles também tinham pecados. Então, esse sacerdócio apenas apontava para a vinda de um sacerdote perfeito. Porque esse sacerdote perfeito, ele não precisava oferecer ofertas e sacrifícios por si mesmo, mas somente pelo povo. Então, ele iria oferecer ofertas pelo povo. E aí, o escritor aos Hebreus vai dizer que esse sacerdote, e não só sacerdote, como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, e não no Santo dos Santos da terra, mas no Santo dos Santos no céu, e ofereceu um sacrifício perfeito e eterno, e cujo sacrifício ele é suficiente e ele tem efeito de uma vez por toda para agradar a Deus e principalmente para aplacar a ira de Deus contra os seres humanos pecadores. E aí Cristo vai se tornar esse sumo sacerdote, deixando então a necessidade do sumo sacerdote humano, né? Do sumo sacerdote humano. Cristo é o sumo sacerdote e exerce um sacerdócio de tal maneira que ele nos leva até a presença de Deus. Agora, ele não leva só as nossas ofertas, ele nos leva à presença de Deus. E agora nós entramos no Santo dos Santos para falar com Deus por meio de Cristo Jesus, né? Nós entramos. Eu tinha muitos textos em Hebreus para ler, mas eu não quis ler, eu acabei decidindo não ler, deixei para ler somente um texto da carta de Pedro, que mostra o efeito do sacrifício de Jesus, porque Jesus foi o sumo sacerdote e foi também o cordeiro, né? Ele apresentou o sacrifício que foi ele mesmo a Deus. Então, tudo que você imaginar do judaísmo foi cumprido em Jesus. O sacerdócio, o sumo sacerdote, o cordeiro pascual, tudo do judaísmo. Esse é o objetivo da live, é mostrar que o judaísmo se cumpriu em Jesus. Eu não tenho mais a vigência do judaísmo porque ele se cumpriu em Jesus. Eu não preciso mais do shofar porque se cumpriu em Jesus. Eu não tenho mais uma terra santa, a terra de Israel, porque em Jesus Cristo agora toda a terra é santa. Né? A mulher samaritana perguntou a Jesus, onde é que nós vamos adorar a Deus? Jesus disse, agora é em espírito e em verdade. Agora é em espírito e em verdade. Nem é mais em Jerusalém, nem é mais em Gerezim, esse monte. É em espírito e em verdade. Porque agora Deus veio até a terra, encheu a terra pelo sacrifício de Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para sempre. Então, deixa eu ler. 1 Pedro, acho até que o pastor já deve estar pensando qual é o texto que eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Me deter ao texto de sacerdócio real. A quem é que Pedro está escrevendo? Pedro está escrevendo à Igreja Universal, aos cristãos genuínos, verdadeiramente convertidos, não só na sua época, mas de todas as épocas, de todas as eras e de todas as nações. Aos cristãos convertidos a Jesus Cristo. A esses cristãos ele está chamando de sacerdócio real. O que significa dizer que nós mesmos agora exercemos a função do sacerdócio. Então, eu agora não preciso de um mediador para ir até Deus. Né? E aí, encontramos em igrejas evangélicas, até ninguém sabe até onde elas são evangélicas, a função sacerdotal do líder, em que você não presta culto a Deus. E, infelizmente, existe isso em igrejas ditas cristãs evangélicas, né? Porque o pastor, o bispo, sei lá o que seja, ele exerce essa função sacerdotal de levar a sua oferta a Deus, de levar o seu culto, de levar o seu sacrifício a Deus. E aí, se você quer falar com Deus, você vai falar por meio do sacerdócio. Isso ainda existe de uma forma muito significativa na Igreja Católica, né? Na religião católica. A religião católica é tanto que o padre, que é o líder católico, é chamado também de sacerdote. Por quê? Porque ele é esse intermediário entre Deus e o homem. Você não pode ir até Deus sozinho, você tem que passar pelo sacerdote. Mas a Bíblia diz que foi aberto o novo e vivo caminho entre nós e Deus. A Bíblia diz que Jesus, essa expressão, abriu um novo e vivo caminho. E uma das coisas que me fez mais estremecer
ao ler na Bíblia, Arthur, foi num dos relatos evangelísticos, dos evangelistas da cruz, em que o evangelista, quando ele fala da morte de Jesus, do último suspiro de Jesus, ele diz assim: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? O véu era um véu grossíssimo que havia cobrindo o Santo dos Santos, né? Esse véu, ele fechava a entrada do Santo dos Santos, ele fechava totalmente. Ele estava na entrada do Santo dos Santos, de maneira que só passava por esse véu o sumo sacerdote. Mas Jesus, ele não abriu esse véu, ele rasgou. Inclusive, que aconteceu fisicamente, né, lá em Jerusalém, para a gente ficar sabendo o que Jesus fez por nós. Ele aboliu o véu do templo, ele rasgou o véu do templo, para que nós agora entrássemos no Santo dos Santos. Então, numa concepção cristã evangélica, genuinamente cristã evangélica e bíblica, nós sabemos que um pastor não é um sacerdote, né? Ele não exerce função sacerdotal. Ele não tem a função de levar a oferta do fiel a Deus, porque essa oferta agora é ele mesmo quem leva, por meio de Jesus Cristo. Eu não preciso levar a sua oração a Deus. Você mesmo quem faz a Deus. Você mesmo quem fala com Deus. Eu não preciso ser um mediador entre você e Deus. Eu não sou o seu porta-voz, eu não sou o seu intermediário. Mas o pastor, ele é apenas o conselheiro, o ensinador, aquele que instrui o fiel na palavra, né? Foi eleito por Deus, foi vocacionado por Deus também para isso. Tem que ter sido. Mas o objetivo dele é ensinar a palavra, até ajudar o fiel nas suas dificuldades, ajudá-lo a carregar o seu fardo, ajudá-los nas suas tristezas, ajudá-los nos seus dilemas. Ajudar, essa é a função, é de ajuda. Porque a de mediador não tem mais, né? O mediador verdadeiro é Cristo Jesus, sendo ele mesmo Deus. Ele que é Deus, é mediador entre Deus e os homens. E o único mediador. Então, ele é o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes, porque nós vamos, e quando nós somos sacerdotes, e o texto aqui diz que nós somos sacerdócio real. Pedro está escrevendo para toda a igreja, não é pus, obreiro, é para toda a igreja. Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, nós temos a função sacerdotal, isso tem dois viés, viu, pastor Arthur? Tem dois viés. O primeiro é o de que eu agora não preciso de um mediador para chegar a Deus, porque por meio de Jesus Cristo o véu do templo foi rasgado. Eu chego agora pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho, e entro no Santo dos Santos e posso me apresentar a Deus, para eu mesmo oferecer a Ele os meus sacrifícios, os meus dons e as minhas ofertas. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Eu mesmo chego e ofereço por meio do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. E o outro viés, para terminar, que já está dando 11 horas, para terminar, o outro viés é o de que nós, como sacerdotes, dessa nova sacerdote, dessa nova era, da era cristã, nós somos os encarregados também de levar os que não têm acesso a Deus até Deus. Nós é que somos encarregados. Nós é que somos encarregados de levar esse povo a Deus. De ir até o pecador e dizer: olha, eu sei como é que você chega a Deus, eu conheço o novo e vivo caminho e vim aqui para lhe apresentá-lo. Então, é isso, pastor, da minha parte, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu li um artigo, eu esqueci agora quem é o autor do artigo, achei tão interessante, o tema era o cristão de alma católica, né? O cristão de alma católica. Por que o cristão de alma católica? É porque no catolicismo, o padre, ele ainda é um mediador, né? O padre, é o nome padre em latim, é o mesmo nome que pai, né? Onde tem o nosso papa. É justamente isso, é um pai mesmo, é um pai, eles entendem isso. E muitos cristãos, ele entendem que a oração do pastor é a oração mais ouvida por Deus. O pastor, ele está mais perto de Deus. Muitas pessoas, elas não pedem oração ao pastor porque tem a visão que o pastor é um irmão em Jesus, que o pastor vai orar como o outro irmão ora. Não. Ele tem a visão sacerdotal. Rapaz, eu vou pedir oração ao pastor, porque a oração do pastor, meu amigo,
Olha, eu vou dizer uma coisa, se a oração do pastor não for ouvida, aí pode, quer dizer, é uma alma católica. Não, meu irmão, peça oração a mim, compartilhe com a gente a sua oração, mas com a mesma fé que você compartilha aquela irmãzinha da igreja, aquela irmãzinha que não perde um culto de oração, porque não existe mais sumo sacerdote, não existe mais o sacerdote. Outra coisa também é o templo, né? É engraçado a ideia da santidade que deve haver no templo. O local sagrado é o templo. Meu querido, quando você se reúne em um determinado prédio, há um momento de consagração a Deus, há um momento de buscar a Deus em comunidade, sem dúvida, isso é inquestionável. Está no Antigo, está no Novo Testamento. Mas não se esqueça que aonde você for, você é um templo de Deus. Tá? Aonde você for, você é um templo de Deus. Aonde é cobrada santidade, reverência a Deus. Ou você acha que você pode pecar fora da igreja? Não, rapaz, eu estou fora da igreja, no meu prédio. Não, não existe mais lugar santo. Aonde você for, é o local santo de Deus. Em relação a concluir sobre a judaização da igreja, que é outro ponto também, não tá no nosso script, mas faz parte, é a consagração de objetos. No Antigo Testamento, toda consagração que havia nas festas, dos pães asmos, a consagração que havia de objetos, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Nesses dias, né, mês passado, o indivíduo me chamou para orar pelo carro dele. Pastor, ore pela chave do meu carro. Tudo isso é oriundo do judaísmo e do catolicismo, onde eu posso ungir objetos, consagrar objetos com água ungida. No meio evangélico, alguns até entendem que aquele pão da ceia, que na hora que a gente ora, ele deixa de ser pão e se transforma em sangue. Isso é outra coisa, né? É outro tema, para outro dia. Mas, meus irmãos, não existe consagração de objetos, se consagra vidas. Vidas se apresentam a Deus, pessoas são consagradas a Deus, separadas a Deus e não objetos, tá bom? Eu cheguei para um indivíduo e disse, meu querido, pega a chave do seu carro, bota aí no bolso, agora feche seus olhos, vamos falar com Deus, eu vou orar por você, eu vou pedir proteção a Deus por você. O carro que exploda, né? O carro, se Deus quiser se bater, se acontecer alguma coisa, se literalmente ele vier a explodir, mas que sua vida seja guardada. Não existe consagração. Sabe o que eu vou usar aqui a expressão, sabe o que os levitas fazem, Elias? Os levitas consagram os instrumentos. Os levitas consagram os instrumentos. Uma vez eu estava com o violão de um irmão, eu não vou dizer a denominação por uma questão de respeito, da Assembleia de Deus, aí ele estava com o violão. Aí eu fui inventar de tocar uma música secular. Claro que eu estava brincando no momento, não era música, essas porcarias de hoje não, era uma MPB. Aí quando eu comecei a tocar, o irmão olhou para mim e disse, ei, toca não, rapaz. Eu disse, eita, irmão, desculpa aí por eu ter pecado. Eu disse, não é pecado porque você está cantando, não. É pecado porque você está tocando no instrumento que foi ungido por Deus. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí, eu achei engraçado isso, Edilson. Mas até hoje se consagra violão. Não, querido. É você, violonista, que deve ser consagrado a Deus. Você é tecladista, não peça para orar, para ungir o seu teclado, não. Porque se você vendeu o seu teclado a alguém do mundo, ele vai usar o seu teclado e vai tocar as mesmas músicas ruins que o mundo tem. Então não é o objeto que deve ser consagrado, é o indivíduo, é a pessoa que deve ser consagrada a Deus. Então pode ter certeza que não existe objeto sagrado. Até na ceia, né? Eu acho que dá tempo de dizer, até na ceia, o pão não se torna o corpo de Cristo. É um memorial do corpo de Cristo, tá bom? É um memorial. Nós lembramos do corpo de Cristo. A Igreja Católica e a Igreja Luterana, ela acredita na transubstanciação. O que é isso? O pão se transforma em carne, por isso que a Igreja Católica chama o púlpito, Ednilson, de altar. Sabia disso? Não é púlpito, é altar. A Igreja Católica ela tem altar. Sabe por quê? Porque toda ministração da ceia, Cristo morre. Sabia disso? Cristo é morto em todas as ministrações da ceia da Igreja Católica. Ele é morto, o corpo dele é repartido e o sangue dele é aspergido. Já pensou? Cristo morre em toda a ministração da ceia na Igreja Católica. Na Igreja cristã, bíblica, isso não acontece. Cristo só morreu uma vez, o pão
continua sendo pão. Terminou o culto, os meninos estão com fome, deixe comer os meninos, estão com fome, dê. Agora, se não tiver, não tem problema não. Joga fora. Sobrou vinho, guarde o vinho para a próxima ceia. Eu não aconselho que beba. Mas, meus irmãos, infelizmente, nossa alma está judaizada, ou pior, nós temos uma alma católica, Que Deus nos liberte do judaísmo, irmãos. Voltar ao judaísmo é esquecer o sacrifício de Cristo, é esquecer o cumprimento da lei. O exemplo que eu acho interessante é o que Paulo sombra. O que é uma sombra, irmão? Sombra é o reflexo de algo na luz, não é assim? É o reflexo de algum objeto na luz. Paulo diz que as festas judaicas, as tradições judaicas, os objetos sagrados, os sábados, era sombra. Por quê? Porque refletia a chegada de alguém maior, até que a sombra não precisa mais. Por que não precisa mais da sombra? Porque a figura chegou por completo, que é Jesus. Então, voltar, a construção do templo de Salomão, meus irmãos, é uma forma de dizer que o que Cristo fez não foi suficiente, entendeu? Eu não tenho nada contra um templo que se chame Salomão. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho um problema se você dizer que aquele templo é mais importante que o meu. É mais importante que o templo lá em Lagoa Rasa, é mais importante que a nossa igrejinha lá no Retiro, lá no Córrego, porque não é. Não existe mais templo de Salomão, meus irmãos. É uma maquete ali, não chega nem aos pés. Eu acredito que o que foi gastado, acho que mais 600 milhões, não foi, no templo de Salomão? 600 milhões. Aí na construção do templo de Salomão parece que foi 1 bilhão de dólares, né? Quando foram reverter em dinheiro, quer dizer, deu o quê? Deu 10%, né? 90% a mais era o templo de Salomão de verdade. Meus irmãos, oremos para que nossa alma seja liberta, tá bom? Oremos para que a nossa alma não volte ao catolicismo, em nome de Jesus. Diante dessa temática, se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto tratado, Ednilson, por exemplo, eu não entendi essa parte. Pode perguntar, queridos, que de acordo com as nossas possibilidades a gente responde com todo prazer. Ok, enquanto alguém pode perguntar aí, pastor, deixa eu só fazer aqui uma espécie de fechamento também, né? Aí a gente responde se surgir alguma pergunta na sequência. Mas deixa eu fazer um fechamento. A judaização da igreja é um problema perene na igreja, né? A primeira geração a sofrer com isso foi a primeira geração da igreja. A igreja dos apóstolos lá em Jerusalém já sofreram uma tentativa de judaização, né? Nós vamos encontrar no capítulo 15 de Atos, né? Alguns judeus, um grupo de judeus já ensinando que era preciso guardar, se circuncidar e guardar a lei de Moisés, porque a circuncisão era o compromisso que se fazia para que se guardasse toda a lei de Moisés. Depois que você se circuncidasse, você estava obrigado a guardar a lei de Moisés e seria justificado por ela. E aí os judaizantes daquela época disseram, realmente é preciso crer em Jesus. Jesus veio e pagou pelos nossos pecados na cruz. Mas não é só isso. Além de você crer em Jesus, você precisa também guardar a lei de Moisés. Se você crer em Jesus e não guardar a lei de Moisés, você não vai ser salvo. Eles disseram assim e está literalmente escrito assim, lá em Atos capítulo 15. Então a igreja ela sofre da judaização desde sempre, né? Desde sempre. Ela vem sofrendo dessa judaização. Nos dias de hoje, ela tem um aspecto diferente, né? Nós encontramos uma espécie de divisão de vertentes. Nós temos algumas igrejas que se apegam mais ao cumprimento da lei, algumas correntes cristãs, ditas cristãs, que se apegam mais à lei, né? Tem sacerdote, né? Precisa guardar os mandamentos para ser salvo, se justifica pelos mandamentos, né? Se você não guardar todos eles, inclusive o sábado, nem pense que você vai ser salvo, que você não vai ser salvo. Então aí é uma corrente que se apegou mais à lei, esqueceu a parte cerimonial e dos símbolos, né? Mas você tem outra corrente que não se apegou tanto à lei, mas se apegou mais aos símbolos, como é o caso de consagração de objetos, né? Consagração de objetos, de uso
de instrumentos da época, né? Toque do sofá, né? Que chama sofá. É uma trombeta, uma espécie de trombeta, né? Aquele bicho lá, né? Toque da harpa. É muito lindo uma harpa. Eu já tive a oportunidade de cultuar a Deus no toque da harpa, não foi só uma vez. É muito lindo, é muito bom. Eu queria que tivesse um arpista, ou arpeiro, não sei como é que é o nome, tocando na minha igreja. Que maravilha, eu queria ter. Mas o problema é você tocar aquela harpa como uma forma de agradar mais a Deus. Se eu tocar com uma guitarra, eu vou agradar a Deus. Agora, se eu tocar com a harpa, meu amigo, aí é diferente. Aí é uma consagração especial, do jeito que teve lá no judaísmo. É algo que Deus desce mesmo, assim, ficou com a harpa. E tem gente com essa visão, né? Tem gente com essa visão. Né? Então, assim, tem essa... Tem que diz que bateria corrente, do diabo, né? Tem essa corrente judaizante que se apega mais aos símbolos, né? Pega mais os símbolos, você vai encontrar a igreja com a figura da arca, né? Como são as igrejas neopentecostais. A maioria das igrejas neopentecostais hoje usam a maioria dos objetos, dos símbolos do judaísmo, a arca da aliança, o candelabro. Você entra na igreja, já está logo a arca lá em cima do que eles chamam também de altar, né? E tem o candelabro. Então, eles se apegaram mais aos símbolos do judaísmo e desprezaram um pouco a lei, né? E já outras não vão dar tanto interesse, tanta atenção para os símbolos e vão dar atenção para a lei, né? Para você ver como esse negócio não tem função. Ia ter mais coerência entre eles mesmos, né? Então, nem coerência entre eles tem, né? Mas o fundamento é o bíblico, que diz que Cristo cumpriu todas as coisas. Eu não sei como é que a pessoa adora com essa visão judaizante e consegue ler Hebreus, né? É complicado. Como é que acaba ver em Hebreus e Gálatas, né? Como é que o camarada lê? Onde está muito bem só a figura do que Jesus Cristo faria e fez, né? Agora, meu amigo, é só adorar a Ele e por meio dele e para Ele. Veja se tem alguma pergunta. Amém. Pedro Fonseca. Parece que não tem. Pedro Fonseca está citando alguns versículos da Bíblia. Isso. Então vamos nos despedir para não cansar, até para poder ficar com crédito para chamar para outra live, né? É verdade. Colossenses 2, 16 e 17. Porque ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa do dia de festa ou de lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A nossa próxima live, eu conversei com Ednilson, nós iremos tratar sobre: é possível um cristão perder a salvação? Eu vou tentar provar que sim, que é possível perder a salvação, e Ednilson vai nos convencer do contrário. Claro que o objetivo da próxima live é justamente fortalecer o que cremos, né? A salvação eterna. Mas a Bíblia tem alguns versículos que precisam ser bem explicados. E eu vou ser o aluno que quer aprender, e Ednilson será o professor que está doidinho para ensinar. Mas, rapaz, já pensou? Eu vou estar, assim, muito preocupado com isso. Mas vamos ver se eu consigo dar conta. Eu acho que você estaria muito mais capacitado para estar do outro lado. Mas vamos lá. Pois fiquem na paz de Deus. Até a próxima live. Muito obrigado a todos vocês por ter ficado com a gente até aqui. Que essa live seja um instrumento de Deus para ajudar o povo de Deus. Nosso objetivo dessas lives não é outro, senão instruir o nosso povo acerca da palavra do nosso Deus. Obrigado, Pedro Fonseca, por citar uma série de versículos da Bíblia. Muito obrigado por sua participação, tá bom? Deus continue abençoando a vida do seu povo. Se você quer nos ajudar, compartilhe essa live. Compartilha, vai compartilhando aí. Aí será uma ajuda grande que você está fazendo conosco. Essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube, canal do Pastor Arthur Batista. Se você não se inscreveu,
Você está esperando o quê? Se inscreva lá, nos ajude. Tchau. Tchau.